conversar com o Vítor Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima. Olá, Sr. Presidente. Bem disposto? Olá, muito bom dia. Sempre bem disposto. Há muita movimentação aqui. Sempre bem disposto, exatamente naquele que é seguramente um dos ex-libris de Ponte de Lima, o nosso centro histórico, e portanto já se percebe que logo pela manhã temos uma vila animada. Animada mesmo. O que naturalmente é sempre um motivo de satisfação e um momento inspirador para um dia de trabalho. E a temperatura também ajuda, já está quentinho. E a temperatura não é? ajuda, não um está tempo. muito calor e portanto temos todas as condições para passar um belo dia em Ponte de Lima. É verdade, ainda nós vamos passar, de certeza absoluta. Sr. Presidente, eu se calhar começava a nossa conversa por falar na relação da natureza com as ecovias de Ponte de Lima, pois há nitidamente uma dinâmica que se privilegia aqui no município entre o ambiente e estes percursos. Sim, é um projeto que foi lançado há alguns anos a esta parte e com enorme sucesso. Ponte de Lima, como aliás acontece com a grande maioria dos municípios do Alto Minho, tem procurado estabelecer uma estratégia muito assente naquilo que são os nossos valores ambientais, porque esse é que nos permite fazer a diferença relativamente a outros territórios e temos aqui realmente um conjunto de condições ímpares. Temos, como sabem, uma área de paisagem protegida, as Lagoas de Bertiantes e São Pedro de Arcos, com a Quinta Pedagógica, onde demos exatamente início aos tais percursos pedestres, às ecovias, e que depois fomos prolongando exatamente junto às margens do Rio Lima, quer desta margem esquerda, quer da margem direita, num projeto que se procurou também ligar aos concelhos de Viana do Castelo, de Ponte da Barca, dos Arcos de Valdevez, e que depois fomos alargando para outros trilhos de maior dimensão, e hoje temos efetivamente largas centenas de trilhos, para além também das pistas ligadas ao BTT, que é uma outra área que nós procuramos incentivar. Temos dois bike parks, um na Serra d'Arga, outro na zona norte do concelho, e portanto é todo um conjunto de infraestruturas e de equipamentos muito associados ao turismo de natureza, mas que naturalmente, nomeadamente nas áreas urbanas, nos permite também criar condições para que os nossos cidadãos ou aqueles que nos visitam possam ter práticas de vida saudáveis, de lazer, e hoje felizmente temos muita gente a andar de bicicleta e a andar a pé, o que para nós é sempre um motivo de satisfação, porque essa também é a obrigação dos tais trilhos que nós fomos procurando incentivar. Ainda relativamente aos trilhos, há aqui uma área que é muito importante. É toda esta dinâmica que nós fomos criando, que permitiu ter aqui um conjunto de empresas privadas que se digam a este produto turístico, e hoje, felizmente, temos também largas dezenas de postos de trabalho que foram criados à custa da implementação deste projeto, quer empresas locais, quer empresas mais de âmbito regional, que têm permitido trazer muita gente a Ponte de Lima, quer sejam turistas nacionais, quer sejam turistas estrangeiros, nomeadamente da vizinha Galiza. Empresas ligadas a este turismo de natureza? Sim, empresas ligadas ao turismo de natureza. Há aqui uma componente que para nós também, como sabem, é muito importante dentro do turismo de natureza, dentro dessa sustentabilidade, que é o desporto e o turismo náutico. Hoje o turismo náutico tem também uma importância muito importante no nosso território, naturalmente acompanhando toda esta dinâmica que se foi gerando ao longo de quase 25 anos com o Clube Náutico de Ponte de Lima. Quem é que não conhece o Clube Náutico de Ponte de Lima e os nossos grandes campeões, de que naturalmente o mais conhecido é o nosso Fernando Pimenta, que está agora em Tóquio, à semelhança do que acontece com outros atletas portugueses. Mas o turismo e o desporto náutico é realmente muito interessante, de um projeto também muito consolidado, fruto deste investimento que nós temos feito no Rio Lima, que nós temos feito no Centro Náutico, que aliás é designado por Centro Náutico Fernando Pimenta, e uma outra vertente que também está associada às ecovias, curiosamente, e cada vez tem mais força, que é o desporto e o turismo ecoestre, que é realmente impressionante a quantidade de pessoas que querem vivenciar um conjunto de experiências andando a cavalo nos nossos trilhos. E com estas paisagens, não é? E com estas paisagens maravilhosas, que naturalmente depois entronca com um conjunto de projetos
muito ligados ao nosso mundo rural, de promoção. Há uma riqueza natural aqui em Ponte Lima, não há muita riqueza natural? Sim, nós temos realmente um conjunto de condições ímpares. Como eu costumo dizer, nós temos a sorte de viver num verdadeiro paraíso do ponto de vista ambiental. Como sabem, o Alto Minho é considerado um dos 100 destinos turísticos mais verdes da Europa e, aliás, já fomos premiados nesse sentido, mas é fundamental que para nós termos um turismo de natureza de qualidade sustentável, que haja aqui uma manutenção do nosso mundo rural. É fundamental que nós tenhamos a capacidade para fixar um conjunto de ativos nas nossas aldeias para que possamos ter uma paisagem que seja agradável a quem nos visita. E que haja também vida, não é? Exatamente, vida aí, é não é? porque para nós termos um turismo de qualidade, para termos um turismo ligado ao ambiente, ligado à natureza, ligado ao nosso património, nós temos que ter gente no nosso território que faça agricultura, que preserve os nossos ecossistemas agroflorestais. E esse é um grande desígnio do ponto de vista nacional. Eu não diria que não é apenas do ponto de vista nacional, é procurar ter gente no território que mantenha essa mesma paisagem. Portanto, depois, tudo isso entronca com um conjunto de projetos ligados ao mundo rural, de desenvolvimento rural, de um conjunto de atividades complementares com a agricultura tradicional, nomeadamente na aposta forte dos produtos locais, no turismo no espaço rural, na requalificação das nossas aldeias históricas e, portanto, convida, e aliás estamos agora a implementar um regulamento de apoio à produção pecuária em regime extensivo das nossas raças autóctones, exatamente para procurar que haja jovens com força, com determinação, para poder investir nesses territórios que são fundamentais para toda esta lógica que nós temos no nosso conceito. Sr. Presidente, ainda falando sobre o tema das aldeias, podemos falar agora sobre este projeto das aldeias da Mesa dos Quatro Abades? Com certeza. Em que consiste este projeto? É um projeto que, no fundo, procura aproveitar aquilo que é a nossa cultura e as nossas tradições. A Mesa dos Quatro Abades é uma tradição antiga. Tem uma história, não tem? Tem uma história. Conte-me lá a história. Em que quatro abades se sentavam à mesa, exatamente na confluência de quatro freguesias. Hoje já não são quatro abades, é apenas um abade, que estão também representados pela sociedade civil, que são os quatro presidentes de junta de freguesia, que não são exatamente quatro, são três, porque houve aqui a agregação de freguesias no âmbito da última reorganização administrativa e que solicitam um conjunto de apoios para esse ano ao Presidente da Câmara, na presença de várias testemunhas, e o Presidente da Câmara tem que depositar a sua mão no marco, que é exatamente o marco que faz a divisão entre esses quatro territórios e onde se compromete, obviamente, a cumprir aquilo que é pedido. E, portanto, aqui fica um desafio para que os políticos deste país possam ir à Mesa dos Quatro Abades, colocar a mão no marco e cumprir exatamente aquilo a que se comprometeram. É verdade. E, portanto, é exatamente um objetivo essencial, é manter as nossas tradições. Se há coisas que em Ponte Lima nós procuramos privilegiar, é exatamente a nossa cultura, a nossa história e as nossas tradições, mantendo aquilo que é a nossa identidade cultural. E, portanto, temos a Mesa dos Quatro Abades, temos outros locais fantásticos no nosso concelho, aos quais estão associadas várias lendas, que nós vamos procurando manter ao longo dos séculos. E passar, não é, de gerações em gerações, e passar claro, de geração em geração, e, portanto, isto é um trabalho que nós procuramos fazer também com as crianças das nossas escolas, desde as idades mais pequenas, mas, no fundo, aproveitar toda uma área à custa dessa tradição, de uma área que, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista ambiental, é fantástico. E, portanto, procuramos desenvolver também um conjunto de atividades ligadas aos trilhos, ligadas ao BTT. Porque há aqui uma rota das paisagens protegidas, não é? Com uma rota das paisagens protegidas, que liga exatamente à área protegida do Corno do Bico, que está sediada no concelho vizinho de Paredes de Cora e que nós, inclusivamente, queremos procurar que seja extensiva também ao nosso concelho e que liga depois com a nossa área de paisagem protegida das Lagoas Verteantes São Pedro de Arcos,
passando por uma área também muito perto da Serra d'Arga, onde aliás estamos a Tão fazer, bonita a Serra d'Arga, conjuntamente sim. com os outros 3 municípios, Vila Nova, Cerveira, Caminha, Viana do Castelo, um trabalho também de procurar criar aí uma área de paisagem protegida regional, onde passa, por exemplo, pelos quartéis Santa Justa, que é um outro projeto muito interessante de requalificação do nosso património construído e que vai, então, terminar na nossa área de paisagem protegida. E, portanto, há aqui uma preocupação de dar a conhecer exatamente aquilo que é o nosso património. Há um centro de interpretação, que no fundo é a porta de entrada dessas mesmas aldeias da Mesa dos Quatro Abados. Há um equipamento que é muito importante neste contexto das aldeias da Mesa dos Quatro Abados, que é o Caminho Português de Santiago. O Caminho Português de Santiago, que exatamente atravessa aqui a nossa ponte medieval Ponte e a nossa Lima é quase uma passagem romana. Obrigatória, não é? Mesmo. É uma passagem obrigatória e, portanto, é seguramente o caminho com maior história, porque a única ponte que existia no Rio Lima era exatamente aqui em Ponte Lima e, portanto, já por aqui passou os soldados romanos, como aliás temos aqui a nossa lenda do Rio Letos, com o general Décio Brutus na margem direita a chamar os seus soldados para atravessar o rio e, portanto, há aqui também uma via romana e esta coincidência entre a via romana e o caminho português de Santiago, que também passa exatamente nessas aldeias da Mesa dos Quatro Abados. E há também um projeto também muito interessante que tem a ver, que no fundo entronca também com o caminho português de Santiago e que é muito importante também no contexto de um produto turístico de Ponte Lima, que é o turismo religioso. O turismo religioso, exatamente porque temos um santuário, temos 2, mas um mais emblemático, que é o santuário do Senhor do Socorro na Labruja. Estamos a fazer a requalificação também de algumas praias fluviais, sítios paradisíacos, magníficos. As pessoas procuram cada vez mais as pessoas praias, cada vez mais procuram, e o que é fundamental exatamente na busca dessa procura, que nós procuramos ter ao longo dos dias, é também depois aquele ponto de equilíbrio entre aquilo que deve ser a promoção e a valorização do nosso território, também a favor da nossa economia, e nomeadamente das populações locais, mas esse ponto de equilíbrio aí é que é a grande dificuldade muitas vezes da gestão dos territórios, que é não massificar, porque ao massificar estamos naturalmente a estragar. Claro que sim, e nós temos essa obrigação. E é preciso mas esse equilíbrio é difícil de fazer. Esse equilíbrio que muitas vezes é difícil de fazer, mas é um ponto de equilíbrio que naturalmente é muito importante. Naturalmente que nesse projeto há aqui também uma área extraordinariamente importante para nós, que é a promoção dos produtos locais. Dos produtos locais, muito à custa dos produtores locais, de um conjunto de projetos também ligados à pecuária em regime extensivo. E estas feiras semanais que estão a acontecer, por exemplo, hoje aqui, também estão inseridas como nesta sabe, promoção? nós tínhamos e seguramente que iremos ter no futuro uma dinâmica muito forte do ponto de vista da promoção dos produtos locais, com um conjunto de feiras temáticas que nós fazíamos no nosso concelho. Procuramos privilegiar na nossa feira quinzenal, que é seguramente uma das maiores feiras do país, milenar, onde ainda privilegiamos muito os produtos locais e fazemos à quinta-feira de manhã e ao sábado de manhã um denominado feirão, onde damos a oportunidade aos nossos produtores locais de escoar a sua produção, e temos agora também um projeto com a Cooperativa Agrícola, a que chamamos o Mercado Agro 100% Agrolimiano, em que, através de uma plataforma digital, estamos a levar os nossos produtos aos 4 cantos do mundo, que é uma forma naturalmente diferente, mas que terá que ser adaptada à realidade dos nossos dias, do ponto de vista da promoção dos produtos locais. Falávamos há pouco do turismo, queria eu falar consigo sobre o turismo e, sem dúvida alguma, que Ponte Lima é um dos destinos turísticos aqui do norte do país, não é? Mais procurados. Inquestionavelmente. Sim, eu também acho que sim. Das terras mais visitadas. Temos feito um esforço também para que o número de dias de estadia em Ponte Lima seja cada vez maior. Não seja vir e ir, exatamente, não é? Seja portanto, ficar. Temos realmente aqui um conjunto de equipamentos e de infraestruturas que podem e devem ser visitadas. Temos, por exemplo, uma rede museológica que naturalmente nos deixa também orgulhosos nas várias áreas
nomeadamente o Museu do Brinquedo Português, o Museu da Arte Sacra dos Terceiros, o Centro de Importação e Promoção do Vinho Verde, uma estratégia também, uma aposta forte do município de Ponte Lima. Um produto aqui do enoturismo, exatamente, apesar de ser um centro de importação de toda a região vitícola dos vinhos verdes. Temos o Centro de Importação da História Militar de Ponte Lima, temos o Centro de Importação do Território, que faz alusão à nossa cultura, às nossas tradições, ao mundo rural, e esperemos ter, num futuro muito próximo, o Museu da Canoagem Portuguesa, que é um museu que se pretende que seja a promoção não apenas da canoagem em Ponte Lima, mas também da canoagem portuguesa. E que, aliás, se pretende também, tendo em conta que não há nenhum museu da canoagem na Europa, eu penso que até não há nenhum museu da canoagem no mundo, que, através de um protocolo que se fará a posteriori com a Federação Internacional de Canoagem, possamos também fazer aqui a canoagem de uma forma até mais global. O que significa que Ponte Lima, que já é hoje a capital da canoagem portuguesa, que passa a ser a capital da canoagem internacional. Modalidade tem dado muito ao desporto português nos últimos anos. E vai haver um espaço dedicado a Fernando Pimenta, não vai? Naturalmente, naturalmente, sim, não é? Que claro vai ter que haver um espaço dedicado ao Fernando Pimenta. Não é? Ele que aqui nasceu, aqui vive ainda e que deu as suas primeiras pagaiadas neste Rio Lima com o Clube Náutico de Ponte Lima e, portanto, como nós costumamos dizer a brincar, só os troféus do Clube Náutico de Ponte Lima, dos vários atletas do clube e do Fernando Pimenta quase que enchiam o Museu da Canoagem Portuguesa, mas não é naturalmente isso que se pretende. Sr. Presidente, sei também que há uma preocupação do município em revitalizar alguns espaços públicos desocupados. E eu penso que este projeto se chama Terra Incubadora. Estou certa? Sim. Podemos falar um bocadinho sobre isso? Nós temos, enfim, um conjunto de apoios para as empresas que se iniciam. Não optámos, na altura, por ter um único espaço para incubar essas empresas e então procurámos rentabilizar um conjunto de infraestruturas e de edifícios que nós tínhamos devolutos, nomeadamente algumas escolas do primeiro ciclo. Nós tínhamos um parque escolar de 73 escolas, que grande parte delas foram encerradas, e esse trabalho que nós temos feito, temos aliás agora a ultimar a requalificação de uma escola, exatamente para um projeto muito importante que nós temos, que denominamos exatamente Terra Incubar, com uma taxa de sucesso na ordem dos 75%, o que naturalmente também nos motiva a continuar e, acima de tudo, a apoiar os nossos jovens empreendedores, muito numa É uma maneira lógica, também de os manter cá, não é? É uma forma de os manter cá, numa lógica também de atividades ligadas ao ambiente, ao mundo rural, às novas tecnologias de informação e comunicação, e projetos, diria, fantásticos, muito inovadores, e hoje são empresários de sucesso e, portanto, é essa a obrigação, aliás, da administração pública, do Estado, é alavancar e ajudar os nossos empresários, porque verdadeiramente quem cria emprego não é a administração pública, são os empresários. O que é fundamental é ter aqui um conjunto de políticas de apoio para eles se poderem instalar no nosso concelho e um conjunto também de políticas em termos de benefícios fiscais, dos quais Ponte Lima é um grande exemplo. Era isso que eu queria falar consigo, porque os estrangeiros têm algumas mais-valias em vir para cá, certo? As mais-valias que existem a nível fiscal, em Ponte Lima são aquelas que existem muitas vezes a nível nacional, mas nós temos um conjunto realmente de benefícios fiscais que nos distingue relativamente a outros concelhos. Em Ponte Lima nós abdicamos dos 5% do IRS. Nós em Ponte Lima as empresas não pagam derrama, que é 1,5% do lucro tributável. O IMI está muito perto da taxa mínima, aplicamos também o IMI familiar e, portanto, para terem uma ideia, nós abdicamos de 1/3 de receitas municipais no que os impostos diz respeito. Se nós aplicássemos a taxa máxima de impostos em Ponte Lima, no que às receitas municipais diz respeito, nós teríamos uma receita na ordem dos 9 milhões de euros. Abdicamos de quase 3 milhões de euros, o que significa que recebemos apenas 6 milhões de euros. Mas isso tem sido fundamental para hoje termos muitas empresas em Ponte Lima, termos uma taxa de desemprego muito abaixo daquilo que é a média nacional, e o grande desafio pela frente, que não é apenas um desafio do Concelho de Ponte Lima, é um desafio do país, é ter emprego
qualificado. Esse é que é o grande desafio, ter emprego qualificado, a aposta na mão de obra qualificada e para isso, obviamente, temos que continuar a apostar naquilo que é verdadeiramente a grande prioridade do Concelho de Ponte Lima, que é a aposta na educação e na valorização profissional dos nossos concidadãos, porque só assim é que nós conseguimos fixar os nossos jovens em Ponte Lima e conseguimos, inclusivamente, atrair talentos para Ponte Lima e, consequentemente, ter gente qualificada, com empresas tecnologicamente avançadas, que sejam referências nacionais e internacionais. Só assim é que nós damos um contributo forte para aumentar o rendimento disponível dos nossos agregados familiares e, consequentemente, dar um contributo forte à melhoria da qualidade de vida. Porque no que diz respeito a equipamentos de utilização pública, Ponte Lima tem praticamente tudo. Está muito bem servida, não é? Pode-se dizer que está muito bem servida. Tem praticamente tudo e, portanto, esse trabalho foi feito. Agora há aqui um trabalho muito importante do ponto de vista da qualificação dos nossos ativos. Até porque Ponte Lima, se pensarmos bem, está muito bem localizada, não é? Sim, Ponte Lima, do ponto de vista geográfico, está muito bem localizada, o que faz que realmente Ponte Lima seja um território atrativo e, acima de tudo, há muita gente interessada em investir em Ponte Lima, como felizmente há muita gente interessada em investir no Alto Minho, porque eu sempre tive e seguramente que continuarei a ter uma perspectiva mais global do que apenas aquilo que é ao nível concelho. Se nós queremos ter um concelho evoluído, como é o caso do meu concelho, nós temos que trabalhar em rede, temos que ter uma visão mais alargada e, portanto, o que é fundamental é que o Alto Minho, no seu conjunto, possa aumentar o seu PIB per capita, possa implementar um conjunto de políticas que permitam melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos e se nós conseguimos manter essa estratégia em conjunto com os 10 municípios, seguramente cada um dos nossos municípios com o seu potencial, com as suas especificidades, seguramente seremos muito melhores. Muito bem. Sr. Presidente, foi um prazer ter estado à conversa consigo. Resta-nos convidar os telespectadores a virem visitar Ponte Lima. O especial verão fica por aqui. Ponte Lima, que vila tão bonita e que nos recebeu tão bem. Tenho a certeza que vamos regressar em breve. Por isso, fique atento ao Porto Canal, onde você é o nosso norte. Até lá!